Ei, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um capítulo do livro Foco Roubado, de Johan Hari. Prepare-se para mergulhar em ideias que podem transformar a forma como você lida com a sua atenção. Vamos comigo. Força número 2: a incapacitação do nosso estado de fluxo. No primeiro dia em que minha mente entrou em queda livre, caminhei pela praia e vi a mesma coisa que vinha me incomodando desde Memphis. Quase todo mundo olhando para suas telas. As pessoas pareciam usar Provincetown apenas como cenário para selfies. Raramente levantavam os olhos para ver o oceano ou se entreolhar. Só que, dessa vez, a vontade que senti não foi de gritar. Vocês estão desperdiçando a vida. Larguem esse maldito telefone. Mas sim, me deem aqui esse celular. É meu. Toda vez que eu ligava meu iPod para ouvir um audiolivro ou um pouco de música, também precisava ligar meus fones com cancelamento de ruído. E eles diziam, procurando o iPhone de Johan. Procurando o iPhone de Johan. Era o Bluetooth, tentando se conectar, mas sem conseguir, ele emitia em tom triste. Impossível conectar. Era assim que corria a coisa. A filósofa francesa Simone de Beauvoir disse que, quando se tornou ateísta, sentiu como se o mundo tivesse ficado em silêncio. Quando fiquei sem meu celular, como se o mundo tivesse ficado em silêncio. Quando fiquei sem meu celular, senti como se grande parte do meu mundo tivesse desaparecido. Ao final daquela primeira semana, sua ausência inundou-me de um pânico raivoso. Eu queria meu celular, queria meu e-mail e queria já. Toda vez que saía da casa de praia, instintivamente dava um tapinha no bolso para me certificar de que meu celular estivesse ali. E sempre senti um pequeno estremecimento ao perceber que não. Era como se tivesse perdido uma parte do corpo. Olhei para as minhas pilhas de livros, pensando ociosamente que, durante toda a minha adolescência e meus 20 e poucos anos, passara infindáveis dias deitado na cama, sem fazer nada, a não ser ficar lendo direto. Mas em Provincetown, até aquele momento, eu vinha lendo de maneira ansiosa e hiperativa. Ficava escaneando Charles Dickens do jeito que se escaneia um blog, procurando alguma informação vital. Minha leitura era maníaca extrativa. Certo, entendi, ele é um órfão. Mas o que você quer dizer com isso? Eu conseguia perceber como era tola a minha atitude, mas não conseguia mudar. Não era capaz de desacelerar a mente do jeito que o yoga desacelerava meu corpo. Meio perdido, dei de pegar meu telefone de emergência médica, ridiculamente grande, e ficar apertando aqueles botões enormes. Olhava fixo para ele, desconsolado. Veio à mente um documentário sobre a vida selvagem que eu assistira quando criança, de um pinguim cujo filhote morre. Mamãe pinguim ficava cutucando o filhote com o bico horas a fio, na esperança de que voltasse à vida. Mas, por mais que fuçasse nele, meu talo do Jitterbug não conseguia acessar a internet. Ao meu redor, sempre via lembretes das razões pelas quais havia posto meu celular de lado. Sentei no Café Heaven, um lugar pequeno e encantador, no lado oeste de Provincetown, e comi uns ovos Benedict. Na mesa ao lado, havia dois rapazes, na casa dos 20 e poucos anos, pela minha avaliação. Fiquei entreouvindo na maior cara de pau a conversa deles, enquanto fingia ler David Copperfield. Era evidente que haviam se conhecido em um aplicativo e que era a primeira vez que se viam pessoalmente. Havia algo na conversa deles que me pareceu estranho, e de início não consegui localizar bem o que era. Então compreendi que, na realidade, eles não estavam tendo uma conversa. O que rolava era que o loiro falava a respeito de si mesmo por uns 10 minutos, mais ou menos. Depois o outro, de cabelo preto, falava de si também por uns 10 minutos.
e iam se alternando assim, um interrompendo o outro. Fiquei umas 2 horas sentado perto deles e não houve nenhum momento em que um dos dois fizesse ao outro alguma pergunta. A certa altura, o de cabelo preto mencionou que o irmão dele havia morrido havia um mês. O loiro nem sequer se dignou a seguir a praxe e dizer: "Puxa, meus pêsames." Simplesmente voltou a falar de si. Concluí que o que estavam fazendo era o equivalente a se encontrar e ficar lendo um para o outro sua atualização de status do Facebook. Eu sentia que aonde quer que fosse, estava rodeado por pessoas que transmitiam, mas não recebiam. O narcisismo, foi o que me veio à mente, é uma corrupção da atenção. O que ocorre quando sua atenção fica sintonizada apenas em você mesmo e em seu ego. Não digo isso com nenhuma pretensão de superioridade. Fico constrangido em dizer, mas naquela semana percebi do que é que sentia mais falta na internet. Na minha vida normal, todo dia, às vezes várias vezes por dia, eu ia até o Twitter e o Instagram para ver quantos seguidores tinha. Não olhava o feed, as notícias, o buzz, só minhas estatísticas. Se o número tivesse subido, ficava feliz, como um avarento obcecado por dinheiro, checando o valor de suas ações e vendo que ficara um pouco mais rico do que no dia anterior. Era como se dissesse a mim mesmo: "Está vendo? Você tem mais seguidores, você é importante." Não me interessava o conteúdo do que diziam, só os números brutos e a sensação de que estavam crescendo. Descobri também que começara a sentir pânico de coisas irracionais. Imaginava-me saindo de Provincetown e pegando a balsa de volta a Boston para ir à casa da minha amiga recuperar o celular e laptop. E se não houvesse táxis no cais? Ficaria ali ilhado? Nunca mais recuperaria meu celular? Na minha vida já estive perto de várias adições e sabia o que estava sentindo. Aquele desejo que uma pessoa viciada tem pela coisa que consegue anestesiar sua incômoda sensação de vazio. Um dia deitei na praia tentando ler. Ajeitei umas algas marinhas secas e fofas como travesseiro e comecei a me repreender, irritado, por não conseguir relaxar, por não estar focado e não ter começado ainda o romance que tinha em mente de escrever há tanto tempo. "Aqui está você, no paraíso", dizia a mim mesmo. "Dispensou o celular, agora ponha foco, porra." Lembro-me do momento em que, um ano mais tarde, entrevistei a professora Gloria Mark, que durante anos estudou a ciência das interrupções. Ela explicou que se você passa muito tempo sendo interrompido na sua vida diária, começa a se interromper mesmo quando está livre de quaisquer interrupções externas. Eu continuava olhando as coisas e pensando como iria descrevê-las em um tweet e imaginava o que as pessoas diriam ao responder. Percebi que por mais de 20 anos havia enviado e recebido sinais de inúmeras pessoas e feito isso o dia inteiro. Mensagens de texto, de Facebook, ligações telefônicas, eram pequenas maneiras para as quais o mundo parecia dizer: "Estou vendo você, estou ouvindo você. Precisamos de você. Mande sinal de volta. Mande mais sinais." Só que agora a sinalização tinha parado e a sensação era de que o mundo me dizia: "Você não importa mais." A ausência desses insistentes sinais parecia sugerir uma ausência de sentido. Eu começava uma conversa com as pessoas, na praia, nas livrarias, nos cafés, e eles geralmente eram amistosas, mas as conversas pareciam ter uma temperatura social muito baixa em comparação com aquelas da internet que eu havia perdido. Nenhum estranho vai enchê-lo de coraçõezinhos e dizer que você é demais. Durante anos, extraí grande parte do meu sentido na vida desses sinais tênues e insistentes da internet. Agora não estavam mais aí, e eu conseguia ver o quanto eram irrisórios e desprovidos de substância. Mas, mesmo assim, sentia falta. Tinha agora que fazer uma escolha. Disse a mim mesmo: "Ao abrir mão deste mundo, você criou um vácuo.
Se vai continuar longe dele, precisa preencher esse vácuo com alguma coisa. Foi apenas na terceira semana, depois de me sentir péssimo, que comecei a encontrar um jeito de fazer isso. Encontrei uma maneira de sair do meu desânimo quando voltei a pesquisar um homem notável que inaugurou um novo campo da psicologia na década de 60 e cujo trabalho eu havia estudado ao longo dos anos. Ele introduziu um grande avanço. Identificou como os humanos podem acessar os próprios poderes de focar de uma maneira que possibilite concentrar-se por longos períodos, sem que isso seja sentido como um grande esforço. Para entender como isso funciona, acho útil conhecer primeiro a história de como ele fez essa descoberta. Aprendi boa parte dessa história mais tarde, diretamente dele, ao visitá-lo em Claremont, na Califórnia. Começa com ele como um menino de 8 anos de idade, fugindo dos bombardeios nazistas no auge da Segunda Guerra Mundial, sozinho, em uma cidade do litoral da Itália. Mihaly precisava fugir, mas não sabia para onde. A sirene de ataque aéreo fazia aquele familiar zumbido agudo, avisando a população da cidade que logo haveria aviões nazistas sobrevoando. Esses aviões iam da Alemanha para a África e todos naquela cidade sabiam, até mesmo um garotinho como Mihaly, que se fossem impedidos de fazer a travessia devido ao mau tempo, tinham um plano B. Era despejar suas bombas ali mesmo, naquela pequena cidade. Mihaly tentou entrar no abrigo antiaéreo mais próximo, mas estava lotado. Teve então a ideia de entrar em um açougue próximo. Ali dentro poderia se abrigar. A porta de aço estava abaixada. Um grupo de adultos conseguiu a chave e todos entraram às pressas. Na escuridão ficou evidente que havia algo pendendo do teto. Era carne dependurada. Mas viram que não se tratava de um animal, tinha outra forma. Quando conseguiram ver melhor no escuro, perceberam que se tratava dos corpos de 2 homens. Reconheceram que eram os próprios açougueiros, pendendo dos ganchos de carne deles. Mihaly correu de novo, até o fundo da loja, e deparou-se com o corpo de um terceiro homem. Os 3 haviam sido considerados suspeitos de colaborar com os nazistas e mortos em razão disso. A sirene de ataque aéreo ainda soava e Mihaly ficou escondido ali, perto dos cadáveres. Por horas, o menino teve a impressão de que o mundo adulto havia enlouquecido. Mihaly Csikszentmihalyi, pronuncia-se Csikszentmihalyi, nasceu em 1934 em Fiume, cidade italiana perto da fronteira com a antiga Iugoslávia. Seu pai era diplomata do governo húngaro na cidade. Então o menino cresceu em uma rua de pessoas que normalmente falavam 3 ou 4 línguas. Era uma família cujos membros alimentavam grandes projetos, às vezes extravagantes. Um de seus irmãos mais velhos foi a primeira pessoa a voar de parapente da Rússia até a Áustria. Mas, quando Mihaly tinha 6 anos, a guerra começou e, segundo me contou, o colapso aconteceu. Não tinha mais permissão de brincar na rua. Então, inventou mundos para brincar dentro da própria casa. Encenava elaboradas batalhas com soldados de brinquedo que duravam semanas e planejava cada movimento daquela guerra fantasiosa. Passou muitas noites em abrigos de bombardeio extremamente frios, sentado debaixo de cobertores em pânico. Você nunca sabia ao certo o que estava acontecendo, ele relembrava. De manhã, quando soava o sinal de que o perigo havia passado, as pessoas saíam dali ordeiramente e iam trabalhar. A Itália ficara perigosa demais, então a família levou a uma cidade litorânea do outro lado da fronteira, denominada Opatija, mas não demorou para que a cidade ficasse sitiada por todos os lados. Membros partisans apareciam e matavam quem achassem suspeito de colaborar com os invasores, e ao mesmo tempo os nazistas prosseguiam com seus bombardeios aéreos. Bem, não havia nada que fosse seguro, Mihaly contou. Nunca encontrei um mundo estável no qual pudesse viver. Quando a guerra terminou, a Europa estava em ruínas e a família dele perdera tudo.
receberam a notícia de que um dos irmãos dele havia sido morto em batalha e o outro, Morix, levado por Stalin a um campo de concentração na Sibéria. Quando eu tinha 10 anos, relembrou anos mais tarde, estava convencido de que os adultos não sabiam como era viver uma vida tranquila. Após a guerra, o menino e os pais acabaram em um campo de refugiados, segundo ele muito precário e sem perspectivas. Um dia, naquela vida em ruínas, Mihaly foi informado de que se juntaria a um grupo de escoteiros formado pelos garotos do campo e começou a embrenhar-se na natureza com eles. Descobriu que se sentia mais vivo quando fazia algo difícil, como escalar uma encosta muito íngreme ou achava um jeito de transpor um despenhadeiro. Ele acredita que a experiência foi o que o salvou. Aos 13 anos, abandonou a escola, porque não via como toda aquela sabedoria adulta poderia ajudá-lo, já que havia feito a Europa cair em um barranco. Arrumou um jeito de chegar a Roma e começou a trabalhar como tradutor naquela cidade destroçada e meia morta de fome. Queria voltar às montanhas, então passou um longo tempo poupando dinheiro para poder ir à Suíça. Aos 15 anos, conseguiu finalmente pegar um trem para Zurique e então aguardava transporte para os Alpes. Viu um anúncio de uma palestra sobre psicologia. O palestrante era Carl Jung, o legendário psicanalista suíço, e embora Mihaly não se sentisse atraído pelo conteúdo das ideias de Jung, ficou empolgado com a ideia de conhecer de maneira científica como a mente humana funciona. Decidiu tornar-se psicólogo, mas descobriu que não havia faculdades de psicologia na Europa. Soube, porém, que aquele assunto era tratado em um país distante, que ele só havia visto em filmes, os Estados Unidos. Finalmente, após anos poupando, conseguiu ir até lá e teve um choque desagradável ao chegar. A psicologia norte-americana estava dominada por uma grande ideia que tinha como expoente um famoso cientista, um professor de Harvard chamado B. F. Skinner, que se transformara em celebridade intelectual ao descobrir algo bastante estranho. Você pode pegar um animal que parece livre para tomar as próprias decisões sobre aquilo a que deve prestar atenção. Digamos um pombo, um rato ou um porco, e fazê-lo prestar atenção ao que você escolher, seja o que for. Pode controlar com segurança o foco do animal, como se fosse um robô que você tivesse criado para obedecer aos seus caprichos. Eis um exemplo de como Skinner fez isso e que você mesma pode tentar. Pegue um pombo. Coloque-o em uma gaiola. Deixe-o ali até que ele fique com fome. Então, introduza um alimentador de aves que libera as sementes na gaiola quando se aperta um botão. Os pombos ficam muito tempo zanzando, e então espere até o pombo fazer um movimento qualquer que você tenha escolhido de antemão. Digamos, erguer de repente a cabeça ou abrir a asa esquerda. E nesse preciso instante, libere algumas sementes. Em seguida, aguarde ele fazer o mesmo movimento aleatório e dele de novo mais sementes. Se fizer isso algumas vezes, o pombo não demorará a aprender que se quiser sementes, basta fazer aquele gesto pré-definido, e então passará a repetir muito esse gesto. Se manipular corretamente o pombo, o foco dele passará a ser regido pelo gesto que você escolheu para recompensá-lo. Ele vai erguer a cabeça ou esticar a asa esquerda obsessivamente. Quando Skinner fez essa descoberta, quis também descobrir a que ponto você pode levar isso? O quanto pode programar elaboradamente um animal usando esses reforços? E descobriu que você pode levar isso bem longe. Pode ensinar um pombo a jogar ping-pong. Pode ensinar um coelho a pegar moedas e colocá-las em cofrinhos. Ensinar um porco a passar o aspirador. Muitos animais vão focar em coisas muito complexas e que para eles não fazem sentido, desde que você os recompense bem. Skinner convenceu-se de que tal princípio era uma explicação quase exaustiva do comportamento humano. Você acredita que é livre, que faz escolhas, que tem uma mente humana complexa, capaz de decidir em que coisas deve prestar atenção. Mas tudo isso é um mito. Você e seu senso de foco são simplesmente a soma total de todos os esforços que experimentou na vida.
Seres humanos, segundo ele acreditava, não têm mentes, não no sentido de uma pessoa com livre-arbítrio, dona das próprias escolhas. Você pode ser programado da maneira que um hábil designer quiser. Anos mais tarde, os designers do Instagram perguntaram: se reforçarmos nossos usuários por terem feito selfies, se lhe dermos coraçãozinhos e likes, será que começarão a fazer isso com obsessão? Do mesmo jeito que um pombo estica obsessivamente a asa esquerda para conseguir mais sementes? Eles adotaram as técnicas essenciais de Skinner e as aplicaram a 1 bilhão de pessoas. Uau! Mihaly viu que essas ideias reinavam na psicologia norte-americana e que eram imensamente influentes também na sociedade do país. Skinner, que era um astro, chegou a ser capa da revista Time. Era tão famoso que, por volta de 1981, nada menos que 82% dos norte-americanos com nível superior sabiam quem ele era. Para Mihaly, essa era uma visão sombria e limitada da psicologia humana. Evidentemente, produzia alguns resultados, mas ele acreditava que deixava de lado a maior parte do que significa ser humano. Decidiu então explorar aspectos da psicologia humana que fossem positivos, nutridores e gerassem algo mais do que respostas mecânicas vazias. Mas eram poucos os norte-americanos na área da psicologia que pensavam assim. Para começar, ele decidiu estudar algo que pareceu ser uma das grandes conquistas dos seres humanos: a produção artística. Tinha visto muita destruição, então agora queria estudar a criação. Assim, em Chicago, convenceu um grupo de pintores a deixá-lo observar seus procedimentos ao longo de muitos meses, para tentar compreender os processos psicológicos subjacentes que levavam àquele tipo incomum de foco ao qual haviam escolhido dedicar a vida. Observou como aqueles artistas, todos eles, focavam em uma imagem e a examinavam com extrema meticulosidade. Mihaly ficou impressionado por algo em particular. Para o pintor, quando ele está no processo de criação, o tempo parecia não existir mais. Eles davam a impressão de ver uma espécie de transe hipnótico, uma forma profunda de atenção que raramente se vê em outras situações. Então notou algo desconcertante. Depois que investiam todo o seu tempo na criação de suas pinturas, ao terminá-las, eles não ficavam olhando com o ar triunfal que haviam feito, nem buscavam mostrá-las ou obter elogios pelo resultado. Quase todos simplesmente punham a pintura de lado e começavam a trabalhar na seguinte. Se Skinner estivesse certo, isto é, que os seres humanos fazem as coisas apenas para obter recompensas e evitar punições, isso não faria sentido. Você produziu a obra. Agora, eis a recompensa bem diante de você, para curti-la. Mas as pessoas criativas pareciam quase desinteressadas em recompensas. Nem sequer o dinheiro interessava à maioria delas. Quando terminavam, Mihaly declarou a um entrevistador tempos depois: o objeto, o resultado, não importava mais. Ele queria entender o que na verdade motivava aquelas pessoas, o que tornava possível que ficassem focadas apenas em uma coisa por tanto tempo. Ficou claro para Mihaly que o que era tão cativante na pintura era algo relacionado ao próprio processo de pintar. Mas o que? Para tentar entender melhor, Mihaly passou a estudar adultos que se envolviam em outras atividades. Por exemplo, nadadores de longas distâncias, escaladores de rochas ou jogadores de xadrez. De início, examinou apenas não profissionais. Eles costumavam fazer as coisas fisicamente desconfortáveis, cansativas e até perigosas, sem nenhuma recompensa óbvia, e apesar disso, adoravam fazer. Conversou com eles, querendo saber como se sentiam ao fazer aquilo que os levava a aplicar aquele foco extraordinário. E notou que, apesar de serem atividades muito diferentes, a descrição que essas pessoas faziam de como se sentiam era notavelmente similar. Uma expressão aparecia repetidas vezes. Diziam algo como: sou transportado pelo fluxo. Um alpinista contou-lhe mais tarde:
A mística de escalar rochas é escalar. Você chega ao alto de um rochedo e fica feliz por ter concluído a escalada, mas na realidade desejaria que continuasse para sempre. A justificativa de escalar é escalar, como a justificativa da poesia é compô-la. Não se conquista nada exceto coisas em você. O ato de compor poesia é sua própria justificativa. Com a escalada é igual, é se reconhecer como um fluxo. O propósito de um fluxo é continuar fluindo, não é buscar um pico ou uma utopia, mas manter-se no fluxo. Não é subir, é continuar fluindo. Você sobe para manter o fluxo. Mihaly tentou descobrir se aquelas pessoas estavam de fato descrevendo um instinto humano fundamental que até então não tivesse sido estudado pelos cientistas. Ele o chamou de estado de fluxo, flow state, que é quando você fica tão absorvido no que está fazendo que perde a noção de si mesmo e o tempo parece deixar de existir e você flui com a própria experiência. É a forma de foco e atenção mais profunda que conhecemos. Quando ele começou a explicar às pessoas o que era esse estado de fluxo e perguntava se elas tinham alguma vez experimentado algo similar, 85% delas identificava e se lembrava de pelo menos uma vez em que havia se sentido assim. E com frequência diziam que tais momentos eram pontos altos em suas vidas. Não importava se tinham chegado a isso realizando uma cirurgia cerebral, ou tocando uma guitarra, ou cozinhando rosquinhas saborosas. Descreviam seus estados de fluxo com fascínio. Ele viu-se relembrando seu tempo de criança, sentado no chão de uma cidade arrasada pela guerra, planejando elaboradas batalhas com seus soldadinhos de brinquedo, e depois, aos 13 anos, explorando as montanhas e colinas ao redor de seu campo de refugiados. Estava descobrindo que se os seres humanos vão fundo do jeito certo, podem deparar-se com uma mina de foco dentro deles, um longo surto de atenção que flui e nos transporta por tarefas difíceis, de maneira indolor e, na realidade, prazerosa. Portanto, a questão óbvia é: onde perfurar para encontrar esse poço de petróleo? Como podemos produzir estados de fluxo? De início, a maioria das pessoas supõe que o alcançará simplesmente relaxando. Você se imagina deitado à beira de uma piscina em Las Vegas, bebericando um coquetel. Mas ao estudar isso, ele descobriu que, na verdade, relaxar raramente coloca você em um estado de fluxo. É preciso chegar por outro caminho. Os estudos de Mihaly identificaram vários aspectos do fluxo, mas, a meu ver, ao lê-los em detalhe, se você quer chegar lá, o que precisa saber pode ser resumido a 3 componentes essenciais. A primeira coisa que precisa fazer é definir claramente uma meta. Quero pintar essa tela. Quero escalar esta rocha. Quero ensinar meu filho a nadar. Você precisa tomar a decisão de persegui-la e deixar de lado suas outras metas enquanto fizer isso. O fluxo só pode instalar-se se você estiver em uma única tarefa, isto é, quando decide pôr de lado todo o resto e fazer uma coisa só. Mihaly descobriu que a dispersão e a multitarefa matam o fluxo e que ninguém o alcançará se estiver tentando fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. O fluxo requer todo o seu poder cerebral aplicado a uma única missão. Em segundo lugar, é preciso fazer algo que tenha sentido para você. Isso é parte de uma verdade básica a respeito da atenção. Nós evoluímos para prestar atenção a coisas que fazem sentido para nós. Roy Baumeister, o destacado especialista em força de vontade que mencionei na introdução, definiu isso para mim. Um sapo vai reparar muito mais em uma mosca que ele pode comer do que em uma pedra incomestível. Para um sapo, uma mosca faz sentido e uma pedra não. Portanto, presta facilmente atenção a uma mosca e raramente presta atenção a uma pedra. Isso, diz ele, está ligado ao design cerebral. Ele é projetado para prestar atenção nas coisas pelas quais se interessa. Afinal, se o sapo ficar o dia inteiro sentado olhando as pedras, vai morrer de fome. Seja qual for a situação, é mais fácil prestar atenção a coisas que façam sentido para você e mais difícil ter interesse em coisas nas quais não se vê sentido. Se você tenta se convencer a fazer algo que não tem sentido para si,
sua atenção vai se desviar disso com frequência. É verdade, né? Em terceiro lugar, também ajuda você a fazer algo que esteja no limite de suas possibilidades, mas não além delas. Se a meta que escolhe é fácil demais de alcançar, você entra no piloto automático. Mas se for difícil demais, você fica ansioso e se sente deslocado, e tampouco consegue fluir. Imagine um alpinista com experiência e talento medianos. Se ela escalar um velho muro de tijolos do quintal dos fundos, dificilmente entrará no fluxo, porque é algo fácil demais. Mas se o desafio for escalar a encosta do monte Kilimanjaro, tampouco entrará no fluxo porque ficará ansiosa. O ideal para a alpinista é uma colina ou montanha que seja, idealmente, um pouco mais alta e mais difícil do que a que escalou da última vez. Portanto, para encontrar o fluxo, é preciso eleger uma única meta, certificar-se de que ela faz sentido para você e tentar ir até o limite de sua capacidade. Depois de ter criado essas condições e de alcançar o fluxo, conseguirá identificá-lo, porque é um estado mental distinto. Você sente que está totalmente presente no momento. Experimenta uma perda da autoconsciência. Nesse estado, é como se seu ego tivesse desaparecido e você se fundisse à tarefa, como se fosse a rocha que está escalando. Quando conheci Mihaly, ele tinha 87 anos e já passara mais de 5 décadas estudando estados de fluxo. Ele, junto a cientistas ao redor do mundo, acumularam um corpus robusto com amplas evidências científicas para mostrar que os estados de fluxo são uma forma real e profunda da atenção humana. Ele também vem demonstrando que quanto mais fluxo se experimenta, melhor você se sente. Até a realização dessa pesquisa, a psicologia profissional nos Estados Unidos havia se concentrado em 2 aspectos: em quando as coisas dão errado, quando se está mentalmente perturbado, ou então na visão manipuladora de B.F. Skinner. Mihaly defendeu uma psicologia positiva, isto é, sugeriu que devemos primariamente focar em coisas que façam a vida valer a pena de ser vivida e encontrar maneiras de estimulá-las. Essa divergência pareceu-me lançar as bases de um dos conflitos definidores da atualidade. Vivemos agora em um mundo dominado pelas tecnologias baseadas na visão de B.F. Skinner a respeito de como a mente humana funciona. O insight dele de que você pode treinar criaturas vivas que desejam desesperadamente recompensas arbitrárias domina o nosso ambiente. Muitos de nós somos como aves em gaiolas que alguém levou a desempenhar uma dança bizarra para obter recompensas. Imaginamos que estamos escolhendo isso por nós mesmos. Os homens que via provas e tal, postando selfies obsessivamente no Instagram, eram parecidos com os pombos de Skinner, só que com uma barriga tanquinho e um drink na mão. Em uma cultura em que o nosso foco é roubado por esses estímulos superficiais, a visão mais profunda de Mihaly tem sido esquecida. Temos dentro de nós uma força que torna possível focar por períodos mais longos e extrair prazer nisso, que nos torna mais felizes e saudáveis, bastando criar as circunstâncias adequadas para que flua. Ao saber disso, compreendi por que razão, quando me sentia dispersa a todo momento, não ficava apenas irritado, sentia-me diminuído. Em algum nível, sabemos que, quando não estamos focados, não usamos uma das nossas maiores capacidades. Carentes de fluxo, tornamo-nos apenas pedaços de nós mesmos e em algum lugar de nós temos a sensação do que poderíamos ter sido. Quando Mihaly chegou a uma idade avançada, aconteceu algo estranho com ele. Ao término da Segunda Guerra Mundial, seu irmão mais velho, Moritz, foi enviado a um campo de concentração stalinista na Rússia, e era comum não se ter mais notícias das pessoas que desapareciam nesses gulags. Mas após vários anos de silêncio, quando todos o julgavam morto, Moritz reapareceu. Libertado finalmente em uma União Soviética que começava a distender seu rigor, ele batalhou para encontrar trabalho. Os sobreviventes dos gulags eram vistos inerentemente como suspeitos.
Acabou arrumando emprego como foguista nas ferrovias, apesar de ter vários diplomas de curso superior da Suíça. Não se queixou. Quando Morix tinha cerca de 80 anos, Mihaly foi a Budapeste, na Hungria, para reencontrá-lo. A capacidade de Morix de encontrar fluxo havia sido cortada das maneiras mais brutais, mas Mihaly descobriu que, muito tardiamente, seu irmão conseguira, pela primeira vez, dedicar-se a algo que sempre amara. Era fascinada por cristais. Começou a colecionar essas rochas cintilantes e já conseguira exemplares de cada continente. Conhecia os negociantes, frequentava convenções, lia revistas sobre o assunto. Mihaly foi até sua casa, que parecia um museu de cristais do teto ao chão, com iluminação especial para realçar suas cintilações. Morix entregou a Mihaly um cristal do tamanho do punho de uma criança e disse: "Estava procurando isso até ontem. Eram 9 horas da manhã quando coloquei sob o microscópio. Lá fora estava um dia de sol, como hoje. Fiquei girando a rocha, olhando todas as suas fissuras, intrusões, as dezenas de formações diferentes, dentro e em torno, e quando tirei os olhos dela, achei que uma tempestade estava se formando lá fora, porque estava tudo escuro. Mas então percebi que não era o tempo que havia fechado, era o sol que havia se posto. Eram 7 horas da noite. Mihaly viu que aquele cristal de fato era magnífico, mas ficou pensando: 10 horas? Então compreendeu. Morix aprendera a ler as rochas e ver de onde provinham e conhecer sua composição química. Era a oportunidade que lhe foi oferecida de usar suas aptidões. Para ele, era o que desencadeava um estado de fluxo. Durante toda a vida, Mihaly vinha aprendendo que os estados de fluxo podem nos salvar. Agora via isso no rosto do próprio irmão, alguém que passara fome no Gulag, enquanto os dois mergulhavam naquele resplandecente cristal. Quanto mais estudava os estados de fluxo, mais Mihaly percebia outra coisa crucial a respeito deles. São extraordinariamente frágeis e facilmente perturbados. Escreveu: muitas forças, tanto dentro de nós quanto no ambiente, criam obstáculos para o fluxo. No final da década de 80, ele descobriu que ficar olhando para uma telinha é uma das nossas atividades que, na média, oferece a quantidade mais baixa de fluxo. Ele advertiu que, rodeado por uma impressionante panóplia de dispositivos de recreação, a maioria de nós segue adiante entediado e vagamente frustrado. Mas quando refleti sobre isto em Provincetown, concluí que, embora tivesse colocado de lado minhas telinhas, ainda cometia um equívoco básico. Ter uma boa vida não é suficiente para remover o que há de errado com ela, explicou Mihaly. Também precisamos ter uma meta positiva. Senão, por que seguir em frente? Em nossa vida normal, muitos de nós tentamos obter alívio da dispersão simplesmente desabando. Buscamos nos recuperar de um dia sobrecarregado, ficando estatelados diante da TV. Mas se você apenas corta a dispersão e descansar, se não a substitui por uma meta positiva que esteja perseguindo, continuará sendo trazido de volta para a dispersão mais cedo ou mais tarde. O caminho mais poderoso para sair da dispersão é encontrar seu fluxo. Assim, ao final da terceira semana em Provincetown, fiz a mim mesma a seguinte pergunta: por que vier até ali? Não foi apenas para fugir do celular e daqueles reforços skinnerianos de constantes likes, retweets e compartilhamentos. Vier até ali para escrever. Ler e escrever sempre haviam sido as principais fontes de fluxo na minha vida. Fazia tempo que alimentava a ideia de escrever um romance e dizia a mim mesmo que um dia me dedicaria a isso, quando tivesse tempo. Bem, pensei, agora você tem tempo? Mergulhe nisso. Veja se lhe traz fluxo. Isso parecia se encaixar com perfeição no modelo de Mihaly sobre como criar estados de fluxo. Exigia que pusesse de lado minhas outras metas.
Era algo significativo para mim, e era algo no limite da minha zona de conforto, embora não além dela, pelo menos eu esperava que fosse assim. Portanto, no primeiro dia da minha terceira semana, em meio à minha depressão carregada de pânico, me sentei no sofá naquele meu pequeno canto da casa de praia. Nervoso, abri o velho laptop quebrado que meu amigo Intiaz me emprestara e escrevi a primeira frase do meu romance. E escrevi a segunda, e virou um parágrafo. Depois uma página. Era difícil. Não gostei muito do que escrevi. Mas no dia seguinte, consciente de que precisava retreinar meus hábitos, obriguei-me a fazer o mesmo. E continuei assim, dia após dia. Eu batalhei e me disciplinei. Por volta da quarta semana, os estados de fluxo começaram a acontecer. E foi assim que ocorreu, quando entrei na quinta e sexta semanas e logo estava indo com pressa até meu laptop, com vontade de fazer aquilo. Tudo o que Mihaly explicara estava ali. A perda do ego, a perda da noção de tempo, a sensação de estar entrando em algo maior do que eu havia sido até então. O fluxo me carregava através dos trechos mais difíceis e das frustrações. Destravara meu foco. Percebi que, nos dias em que logo cedo experimentava 3 horas de fluxo, pelo resto do dia eu me sentia relaxado, aberto e capaz de me envolver, de andar pela praia ou de começar a conversar com alguém ou de ler um livro, sem me sentir restringido ou irritável ou com vontade de ter um celular. Era como se o fluxo estivesse relaxando meu corpo e abrindo minha mente. Talvez porque soubesse que havia dado o meu melhor. Senti que entrava em um ritmo diferente. Percebi então que o simples fato de nos recuperarmos de nossa perda de atenção não é suficiente. Isso apenas cria um vazio. Precisamos nos livrar de nossas dispersões e, no lugar delas, colocar fontes de fluxo. Após 3 meses em Provincetown, havia escrito 92 mil palavras do meu romance. Podiam ser horríveis, mas de certo modo isso não importava. A razão ficou clara para mim um dia, pouco antes de sair de Provincetown, em que coloquei minha cadeira de praia à beira d'água para que o mar batesse nos meus pés e terminei o terceiro volume de Guerra e Paz. Quando fechei a última página, dei-me conta de que havia ficado sentado ali a maior parte do dia. Ficara lendo desse jeito vários dias seguidos, durante semanas. E pensei de repente, voltou, meu cérebro voltou. Tinha receio de que meu cérebro tivesse sofrido uma avaria e que esse experimento pudesse revelar apenas que eu era um pateta, degenerado para sempre. Mas podia ver agora que a cura era possível. Chorei de alívio. Pensei comigo, nunca mais quero voltar ao e-mail. Nunca mais quero voltar ao celular. Que desperdício de tempo. Que desperdício de vida. Senti isso com a mesma intensidade que sempre sentira tudo. Pode ser estranho descrever algo tão imaterial quanto a internet como algo pesado, mas foi como me senti que era naquele momento. Como se eu tivesse carregado um enorme peso nas costas e agora ele tivesse sido removido. E então, na mesma hora, senti um incômodo com todos esses pensamentos e uma culpa. Como será que isso iria soar? Fiquei imaginando. Quando descrevesse para as pessoas ao voltar para casa? Para eles, não iria soar como uma libertação. Soaria como ofensa. Sim, eu dera um jeito de escapar e de encontrar o fluxo de uma maneira feliz, mas minha situação em Provincetown era tão radicalmente diferente da vida das pessoas que eu conhecia, tão mais privilegiada, que por um momento duvidei que tivesse algo para ensinar a quem quer que fosse. Compreendi que aquilo só teria sentido se todos pudéssemos encontrar maneiras de integrar essas experiências à nossa vida diária. Mais tarde, em um lugar muito diferente, soube de que maneira isso poderia ser feito. Ao me despedir de Mihaly, era visível que ele não estava bem. Tinha os olhos pesados e me contou que andara doente nos últimos tempos. A certa altura da nossa conversa, uma pequena fileira de formigas começou a atravessar sua mesa.
Ele parou e ficou as observando por um momento. Era alguém de 80 e tantos anos, e parecia provável que estivesse se aproximando do fim da vida. Mas seus olhos se iluminaram quando me contou. A melhor experiência que tive na vida, quando olho em retrospecto, veio dos dias em que fiquei escalando montanhas, escalando e fazendo algo realmente difícil e perigoso, mas dentro do âmbito do que era capaz de fazer. Quando alguém chega perto da morte, pensei comigo, não pensa mais nos seus reforços, os likes e os retweets. Pensa nos seus momentos de fluxo. Senti naquela hora que todos temos uma escolha entre duas forças profundas: fragmentação ou fluxo. A fragmentação nos torna menor, mais raso, mais raivoso. O fluxo nos torna maior, mais profundo e mais calmo. A fragmentação nos encolhe, o fluxo nos expande. Perguntei a mim mesmo: você quer ser um dos pombos de Skinner, atrofiando sua atenção ou dançando para obter recompensas toscas? Ou quer ser um daqueles pintores do Mihaly, capaz de se concentrar porque encontrou algo que realmente importa? Uau! Eu amei esse capítulo. Se fez sentido para vocês, se vocês também gostaram, deixem nos comentários as suas impressões e em breve a gente volta. Se inscreva no canal, deixe seu like e venha comigo para o próximo capítulo.